Bem, agora a gente vai tratar de alguns aspectos importantes a considerar quando a gente está pensando no planejamento de cada sessão de treinamento, né, para capacidade de força, tá? Então, vamos ver aqui alguns direcionamentos aí para o planejamento dos programas. Né? O que é importante quando a gente vai planejar um programa de treinamento da capacidade de força para o indivíduo? Então, primeiro, pensar que esse atleta ele pode vir de um histórico de treinamento ou ele pode ser completamente inexperiente. Então, é importante, caso o atleta tenha passado por uma experiência de treinamento, né, avaliar o que foi realizado na temporada anterior, avaliar o que ele executou anteriormente, né, através de uma conversa com esse atleta, ou caso ele já seja o seu aluno, né, você vai ter registrado lá o que ele fez em cada momento, né, de treinamento. Assim, eu espero, né, com certeza, que esses personal trainers, que eles tenham registrado que cada aluno fez em cada sessão de treinamento. É nossa obrigação manter isso, né? É, e caso, né, o atleta seja inexperiente, né, então avaliar ali o retrospecto de atividade física dele, para a gente começar a conhecer um pouco melhor para quem é essa pessoa que eu vou planejar o treino. Depois avaliar a condição atual do atleta, isso pode ser por meio tanto de exames físicos quanto até de exames médicos, dependendo de quem é esse seu aluno. Né? Então a gente precisa fazer uma avaliação da condição atual dele, de saúde, de desempenho, de performance, uh, até mesmo de tempo disponível para o treinamento, certo? Se outra capacidade física é treinada, então se ele realiza treinamento de outra modalidade esportiva, considerar o nível de motivação para a prática. E aí a questão bom, tem algumas pessoas que nos procuram porque realmente querem fazer treinamento, outras nos procuram porque precisam. Né? Então, a progressão de carga, a escolha dos exercícios, a gente tem que levar em consideração esse nível de motivação, né, das pessoas. Né? Se você pega uma pessoa ali que está bastante obesa, que aos 30 anos de idade nunca fez nenhum tipo de atividade física na vida e o médico mandou fazer exercício porque precisa emagrecer, melhorar a saúde, tal, tal, tal. Se você aplicar uma sessão de treinamento para ela, já começando com 12 exercícios em uma única sessão, ele vai ter tanta dor muscular que ele não vai querer voltar mais. Então a gente precisa considerar sim qual é o nível de motivação desse aluno, desse atleta, para essa nova temporada de treinamento. Estabelecer os principais objetivos para a temporada, tá? Elaboração da periodização e então escolha dos métodos de avaliação e controle. Né? Esses dois aspectos, a elaboração da periodização e avaliação e controle, a gente vai ver esses dois conteúdos na última disciplina do semestre, né? Mas vocês podem antecipar a leitura, né? Pensando especificamente na capacidade de força. Em uma unidade de treinamento, que é o que? Uma sessão de treinamento, a gente pode ter diferentes objetivos. Então, o objetivo de uma única sessão de treinamento pode ser aprendizagem, pode ser repetição, né, para promover ali uma melhor consistência, né, pode ser o aperfeiçoamento da correção de alguns erros, pode ter mais do que um objetivo numa mesma sessão, ou pode ter como objetivo a avaliação. Então a gente precisa ter muito claro qual que é o objetivo daquela sessão de treinamento que eu estou planejando. Dentro de uma sessão de treinamento, né, de uma unidade de treinamento, nós precisamos estruturar, né? Normalmente nós estruturamos as atividades em introdução, aquecimento, parte principal e parte final. O que é introdução? É conversar com o seu aluno e explicar para ele sucintamente, obviamente, você não vai dar uma aula para ele, né? Mas explicar sucintamente para ele o que está previsto para ele rezar naquela aula de hoje, naquele treino de hoje e por quê, tá? Isso é fundamental. Você traz o aluno para mais próximo de você, ele vai perceber que você sabe do que está falando e que você tem o treinamento dele planejado e sistematizado. Infelizmente não é isso que eu vejo na prática, né? Mas creio que vocês podem fazer diferente aí na vida profissional de vocês, tá? Então, é importante começar desde a introdução, desde a explicação do método de treinamento que vai ser usado ali, os tipos de exercícios, por que vai fazer dessa forma, né? Então,
vai para o aquecimento, parte principal do treino, e depois a parte final, que é a volta calma, né? Que é um exercício com uma intensidade mais baixa, né? Para promover essa volta calma. Então, a estrutura da unidade de treinamento envolve essas 4 partes. Importante, né? Primeiro, não tentar treinar tudo numa única sessão de treino. Isso acontece muito com o professor inexperiente. Acabou de formar, você pega o seu primeiro aluno, vamos treinar tudo. Ele vai planejar o treino, coloca 22 exercícios em uma sessão. Vai treinar bíceps, tríceps, deltoide, fibras anteriores, deltoide posterior, trapézio, né, lombar, glúteos, abdutores, tibial anterior. Vai fazer a festa, né, com todos os grupos musculares possíveis. E o aluno não vai voltar mais para sua aula, porque ele não vai conseguir levantar da cama no outro dia. Então, calma. A gente não tem jeito de treinar tudo numa única sessão de treinamento, principalmente com indivíduos inexperientes, tá? A gente precisa limitar os objetivos para dar tempo suficiente de prática. Também, e isso já até envolve um pouquinho a periodização, na verdade envolve muito a periodização, o estabelecimento de objetivos, né, para o treinamento. Os objetivos eles têm que ser alcançáveis. E se eu estabeleço vários objetivos ao mesmo tempo, dificilmente eu vou conseguir alcançar algum deles. Então, imaginem vocês na quarentena, né? Tem gente que aproveitou a quarentena para fazer 12 disciplinas ao mesmo tempo, disciplinas que sequer são do curso dele, né? Disciplinas que têm pré-requisito e está fazendo tudo ao mesmo tempo. Treinamento esportivo, treinamento resistivo, aprofundamento, treinamento esportivo, aí está fazendo patologia, está fazendo bioquímica, está fazendo biomecânica, está fazendo estágio, né? Tá trabalhando, tá curtindo a vida, tá indo pro churrasco, tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá fazendo alguma coisa bem? Não. Não tá fazendo nada bem. Né? Então, a gente precisa, né, assim como na vida, no treinamento, a gente precisa estabelecer poucos objetivos para que a gente consiga cumprir esses objetivos. Né? E ainda, quando nós vamos organizar uma sessão, a gente volta lá no princípio da sequência correta da sobrecarga. Primeiro nós fazemos exercícios que envolvam demandas técnicas, né, e coordenativas, né, que envolvem aprendizagem, aperfeiçoamento de algum gesto técnico. Depois a gente trabalha com velocidade e agilidade, depois potência, força, por último, resistência. Essa é a sequência ideal, de modo que haja menos interferência negativa de uma capacidade sobre a outra na sequência de treinamento. Não quer dizer que toda sessão de treinamento tem que treinar tudo isso aqui. Eu posso treinar uma única coisa, força. Beleza, então vai treinar só a força. Mas caso eu queira treinar, por exemplo, velocidade e força na mesma sessão, eu treino primeiro a velocidade, depois a força. Caso eu queira aperfeiçoar algum gesto técnico e também treinar a força na sessão, então primeiro eu vou fazer o aperfeiçoamento de gesto técnico e depois eu vou treinar a força. Caso eu queira treinar resistência, né, endurance, resistência aeróbia e força numa mesma sessão, eu treino a força primeiro, depois a resistência aeróbia, tá? Então, essa seria a sequência correta para as capacidades físicas de serem treinadas em uma única sessão. Quando nós vimos no treinamento esportivo os componentes da carga de treinamento, nós vimos lá 5 componentes: intensidade, volume, duração, densidade e frequência, né? Na capacidade de força, né, tiveram alguns autores que propuseram essas variáveis estruturais, que incluem esses componentes da carga de treinamento que eu apresentei para vocês lá do Weineck, por exemplo, mas ainda estabelecem outras variáveis que vão ser determinantes para a adaptação ao treinamento. Né? Então, por exemplo, o tipo de ação muscular, isso não está determinado em muitos componentes da carga de treinamento, mas o tipo de ação muscular determina a adaptação. Se eu faço um treino só isométrico, né, eu tenho uma adaptação diferente do que se eu faço um treinamento dinâmico. A amplitude de movimento também é determinante. A trajetória, se eu permito movimentos acessórios ou não. Né? Então, nós temos aqui para o treinamento de força especificamente, né, nós temos outros fatores que vão interferir, que são chamados de variáveis estruturais. Né? Eu sei que é difícil controlar, aqueles 5 componentes da carga de treinamento já são difíceis de controlar. Quem dirá todas essas variáveis estruturais aqui, né, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 variáveis estruturais. Então fica bastante complicado, mas parte dessas variáveis já são controladas normalmente, como número de repetições, número de séries, número de exercícios, número de sessões, que seria a frequência de treinamento, né? A duração da pausa, o peso, que é a intensidade, né? A duração, né? E agora nós vamos para outros um pouco mais diferentes, que não acontecem em outros treinamentos, por exemplo, a posição de segmentos corporais, mas que está bastante relacionado à trajetória do movimento, né? A regulagem do equipamento. E aí nós temos ali, por exemplo, permite movimentos acessórios ou não, tem um auxílio externo ou não, né? Que seria, portanto, e a ação muscular, como eu disse antes, né, que seriam fatores que também ajudariam a determinar o tipo de adaptação resultante daquele treinamento. Então, a gente precisa conhecer essas variáveis estruturais e, na medida do possível, controlá-las da melhor maneira possível. Tá? Ao escolher os exercícios para aquela unidade de treinamento, né, eu também preciso considerar, por exemplo, se eu for dar prioridade a exercícios em máquinas ou exercícios com peso livre. Então, aqui tem algumas vantagens e desvantagens dos exercícios com máquina e dos exercícios com peso livre. Né? No exercício com máquina, por exemplo, eu tenho como vantagem o fato de ter a trajetória pré-definida, né? Então isso, consequentemente, ajuda aqueles indivíduos sem coordenação a conseguir executar o movimento, né, o número de repetições com aquela intensidade, né, aquele peso pré-definido. É indicado para indivíduos que treinam sozinhos, que ele é mais seguro, né? Tem um risco menor de lesões, a gente consegue realizar as ações com maior velocidade pelo fato, né, de ser guiado. Mas tem as desvantagens, né? Essas desvantagens incluem, por exemplo, menor liberdade de movimento, que está limitado ao limite do próprio equipamento, da máquina, né? Tem menor possibilidade de versatilidade, né? De variar um pouco a trajetória ali do movimento, por exemplo. Tem limitação de grupos musculares, limitação de amplitudes, né? Tudo isso em função dos limites ali do próprio equipamento. É mais difícil de ajustar o praticante, aí, principalmente quando a gente pega praticantes que têm algum padrão corporal que foge do que seria ali a faixa normal, por exemplo, de estatura, indivíduos muito baixos ou muito altos, ou indivíduos mais obesos, né? Então fica mais difícil de fazer esse ajuste ao praticante. E além disso, é mais caro, né? A máquina é mais cara do que comprar pesos livres. E só uma observação, que não é uma vantagem nem uma desvantagem, que a máquina geralmente ela é pouco usada por indivíduos mais experientes. Indivíduos mais experientes dão prioridade ao treinamento com peso livre, né? E o treinamento com peso livre? Quais seriam as vantagens do treinamento com peso livre? Então, a primeira vantagem é a maior liberdade de movimentos. Né? Então, a gente consegue trabalhar com trajetórias diferentes, né? Então tem uma liberdade de movimento maior. E não ter limitação de amplitude, né? Então, eu consigo trabalhar com amplitudes maiores. É fácil ajustar o praticante, né? E o preço é mais baixo. Esse tipo de treinamento é mais usado, né, para indivíduos experientes, como já disse, mas não impede de usar indivíduos novatos. Tá? E quais seriam as desvantagens? Tem um risco maior de lesões, porque a trajetória não é pré-definida, né? Tem uma maior demanda coordenativa para seguir a trajetória desejada, né? E é por isso que ele é mais apropriado para esses indivíduos mais avançados. Quer dizer que indivíduos experientes não usam máquinas? Não, eles usam, só que eles dão preferência ao exercício com peso livre. E quer dizer que eu não posso aplicar exercícios com peso livre para indivíduos iniciantes? Não, pode aplicar sim, deve, porque ele precisa melhorar a coordenação para determinados movimentos. A questão é que normalmente o exercício com peso livre, ele vai fazer com uma intensidade menor, ou seja, com um peso menor do que o que ele faria com a máquina. Então, é interessante alternar alguns exercícios com peso livre, com intensidade mais baixa, né, com um acompanhamento mais próximo ainda, né, para observar e corrigir as trajetórias de movimento, os exercícios com máquinas para que ele possa, então, promover um estímulo muscular ali um pouco maior em termos de intensidade, tá? Então, essas aí são as vantagens e desvantagens do treinamento com máquina ou com peso livre. E ainda, na montagem daquela unidade de treinamento, eu ainda tenho que levar em consideração se eu vou dar prioridade a exercícios multiarticulares ou monoarticulares. Multiarticulares envolve mais de uma articulação, monoarticulares envolve uma única articulação.
né? Quais são as vantagens de ações multiarticulares? A gente divide o trabalho entre as articulações, né? Então, se pensar, por exemplo, no exercício supino, eu tenho demanda de ombro e cotovelo, né? Então, eu vou dividir o trabalho entre essas articulações, e a gente consegue trabalhar com uma intensidade maior. Então, por exemplo, no exercício supino, eu tenho a adução horizontal de ombro e extensão de cotovelo. No supino eu consigo fazer lá, por exemplo, 50 quilos, mas eu não consigo fazer uma extensão de cotovelo com 50 quilos. Então a gente acaba conseguindo trabalhar com uma intensidade maior quando o exercício é multiarticular. Tem maior facilidade de execução, né, porque é um movimento mais habitual. Né? No nosso dia a dia, nós normalmente fazemos mais ações multiarticulares do que monoarticulares. E quando eu faço exercícios multiarticulares, eu preciso realizar um número menor de exercícios para treinar a mesma quantidade de grupamentos musculares. Né? Desvantagem: geralmente o ênfase é dado nos músculos maiores. Né? Quando eu tenho ali um exercício multiarticular envolvendo um grupamento muscular maior e um grupamento muscular menor, como normalmente o ênfase é dado normalmente nos músculos maiores. Tá? E o exercício monoarticular, qual seria a vantagem? Diminuir a intensidade total do exercício. Né? Então, se eu não posso treinar com eu não devo treinar com intensidade alta, eu vou, por exemplo, realizar um exercício monoarticular que trabalha com intensidade total mais baixa. E aumenta o estímulo naquele músculo. Então, eu preciso, por exemplo, dar um foco em um determinado músculo ali específico. Então, eu deveria executar, né, da preferência, um exercício monoarticular. Mas tem lá desvantagens, né? Se eu trabalhar só com exercícios monoarticulares, eu vou precisar de muitos exercícios, então eu vou ter maior número de exercícios naquela sessão, né? Ele é mais apropriado a indivíduos avançados, né, que precisam, por exemplo, de um foco maior naquele músculo específico que está em desvantagem em relação a outros, né? E ele também gera menor demanda de coordenação, porque, de novo, não é o tipo de ação mais funcional, né, para as nossas tarefas diárias e para as tarefas esportivas também. Tá? Então, essas aí são as vantagens e desvantagens dos exercícios multiarticular e monoarticular. Por enquanto, é isso aí.